E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, família Eletrônica Fácil. E o vídeo de hoje é sobre o seguinte tema: nunca mais teste os diodos de forma errada nas placas eletrônicas. Nunca mais teste errado os diodos nas placas eletrônicas. Não se engane ao testar os diodos nas placas eletrônicas. É isso mesmo. Ficando até o final desse vídeo, eu vou te ensinar tudo e mais um pouco sobre uma estratégia que você vai poder usar a sua vida inteira sobre como localizar o real diodo com defeito nas placas eletrônicas de forma super fácil, na situação que eu vou mostrar de teste aqui para vocês, tá bom? E é claro que fica um convite muito massa para você. Crava, dê um like, se inscreve no canal e clicando no link aqui da descrição do vídeo, você aproveita todas as condições de Black Week Eletrônica Fácil, onde você pode acessar todos os treinamentos e conteúdos e cursos Eletrônica Fácil, aprendendo eletrônica do zero rumo à faixa preta, com descontos de até 56% nos treinamentos dentro dessa Black Week no combo faixa preta também. Fechou? Vamos lá, ó. Então vamos contextualizar a situação aqui, ó. Então imagine que você tem aqui uma placa eletrônica, pode ser uma fonte chaveada, pode ser qualquer outra placa eletrônica. Perfeito? Você tem aí o seu diodo, o seu conjunto de diodos nas placas eletrônicas. Quando você tem um transformador Chopper na fonte chaveada, tipicamente no secundário a tensão vai ter que ser transformada de alternada para contínua. Quem faz isso são os diodos retificadores, tá? E aí você vai ver que da saída do seu transformador Chopper, deixa eu voltar aqui para mim. Quando você tem aqui a saída do seu transformador Chopper, logo na saída do Chopper vão ter os diodos de potência, os diodos retificadores de potência. Tá bom? Beleza? E aí, pode ser que na placa eletrônica que você vai testar aí no seu dia a dia, aconteça isso aqui, ó. Vamos lá? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, se liga. Então você tem o primeiro diodo aqui, testou na escala de BIP do seu multímetro. Você poderia também testar na escala de diodo, tá? Diodo ou BIP, nesse caso, vão ter o mesmo efeito, tá? Então testou aqui no primeiro diodo, ó, colocou positivo no cátodo, negativo no anodo. Vamos lá, ó. Então o primeiro diodo, gente, bipou já imediatamente, ó. E apresentou uma resistência aqui no multímetro de 24,7 ohms, tá bom? Testou o segundo diodo, 23 ohms, também bipou no seu multímetro. Por que 20 ohms bipa, professor Rodolfo? Porque tem uma coisa muito importante, tá? Quando você usa o seu multímetro, tá? Por exemplo, aqui tem um multímetro de bancada da Rigol, ó. Multímetro de bancada da Rigol Technologies, que é o nosso parceiro. Você pode usar também testar também usando aqui o multímetro, ó. Por exemplo, a galera pergunta, ô professor, qual que multímetro que você indica aí? Multímetro não que seja de bancada, né? Multímetro que você usa para testar placas eletrônicas não seja de bancada, esse que é muito bom também, ó, que é o modelo 2082. Tem na loja eletronicafácil.com.br, o link também está na descrição do vídeo, tá? Beleza? Quando você usa o seu multímetro, que você coloca na escala de resistência elétrica, aliás, de BIP, né? Ó, que é essa escala aqui, ó. Escala de BIP. Ele tipicamente vai bipar abaixo de 50 ohms. Então, quando você tem abaixo de 50 ohms, ele já bipa. Então, não quer dizer que ele vai bipar exatamente com 0 ohms. Essa é uma informação muito importante, tá? Beleza? E não é curto-circuito. Apresentou, por exemplo, aqui, ó, 20 ohms. O que isso aqui significa? Uma baixa resistência, tá? Então, primeiro diodo, 24 ohms. Segundo, 23 ohms. Testou o terceiro. O que deu, gente? Aproximadamente, ele deu 1 ohm. Interessante, né? Beleza? Às vezes também, pessoal, a baixa resistência deveria ser o quê? O 1,1 ohms, 2 ohms, tá? E pelo terminal do componente estar oxidado, isso interfere um pouquinho na medição. Beleza? E as pontas de prova do multímetro também devem estar o quê? Bem apertadas aqui para não gerar problemas de contato na medição. E qualquer problema de contato interfere na baixa resistência, na medição de baixa resistência. Já vale o seu like e a sua inscrição no canal, é ou não é verdade? Então, olha só. Então, qual é o problema que a gente tem aqui? Vamos lá, ó. Deixa eu abrir aqui o nosso bloco de anotação para a gente fazer aqui o nosso bate-papo ao vivo, ó. Então, qual que é o nosso problema aqui, gente? Ó.
temos 3 diodos que, ao serem testados, apresentaram baixa resistência na placa eletrônica. Então, esse é o problema. Legal. Mas aí a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que os 3 diodos estão queimados? O que vocês acham, gente? Visualizando esse teste, será que os 3 diodos realmente estão queimados? Coloca sua opinião aqui para mim no campo de comentários, isso é muito importante, tá? E para você colocar a sua opinião, vamos rever aqui rapidinho, ó. Vamos lá, ó. Então, testou o primeiro diodo, baixa resistência. Testou o segundo diodo, baixa resistência. Testou o terceiro diodo, baixa resistência. Será que os 3 diodos estão queimados? Qual é a sua opinião? Anota aqui para mim no campo de comentários, tá? Forte abraço, meu querido Gerailton. Tamo junto. Opa! Bom demais, Ismael. Comprometido pra caramba. Vamos pra cima. Tamo junto, tá? Beleza? Bom, gente, o fato é o seguinte. Quando você testa 3 diodos, como aconteceu nesse caso aqui, e eles apresentam essa baixa resistência, que você pode entender como um curto, né? O diodo em curto, o diodo queimado, você tem que virar a placa eletrônica ou você tem que analisar as formas com que eles estão interligados na placa eletrônica. E aí, quando você olha para a placa, olha o que está acontecendo aqui, ó. Olha lá. Você tem aqui, gente, os 3 diodos, onde os terminais anodo dos 3 diodos estão interligados por trilha e os 3 terminais catodo também estão interligados por trilha. Olha que doido isso. Então, se você tem anodo com anodo com anodo, catodo com catodo com catodo, o que isso mostra para a gente? Que os 3 diodos estão em que tipo de ligação, gente? Os 3 diodos estão em paralelo, certo? E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Ô, professor, mas eu sou iniciante. Eu ainda estou aprendendo eletrônica. Quero entender um pouquinho mais sobre isso. Gente, nós vamos fazer aqui agora um design muito simples aqui, tá? Para ajudar vocês a enxergarem isso. Vamos lá, ó. Vamos lá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Vamos lá? Nós temos aqui... Vamos pegar aqui, ó. Tá aparecendo aí para vocês, ó? Nós temos mais ou menos isso aqui, ó. Ó. Da forma mais simples possível, tá? Ó. Então, você tem os 3 diodos na placa, anodo com anodo com anodo, catodo com catodo com catodo. Aqui vem de onde, gente? Do transformador Chopper. E aqui, nós vamos ter o quê? A tensão CC. Aqui a gente tem o quê, gente? Tensão alternada. E aqui a gente vai ter a nossa tensão contínua com ripple na saída dos nossos diodos, tá? Beleza? E aí a pergunta que não quer calar é a seguinte. Quais diodos que estão queimados? Todos estão queimados, ó. Por exemplo, o Leandro comentou aqui, ó. Apenas um deles já seria suficiente. Tem que levantar da placa eletrônica. Olha que comentário massa, tá? Bom, o fato é o seguinte, gente. Quando você tem isso aqui, então, ó. Vamos lá, vamos compartilhar aqui, ó. Design muito simples aqui, só para abrir a mente de vocês, tá? Quando você tem 3 diodos em paralelo, ou 3 quaisquer componentes em paralelo, se um deles virar uma chave fechada, ó, virar uma chavinha fechada, o que vai acontecer, gente? A corrente sempre flui pelo caminho mais fácil. Então, ao invés da corrente passar aqui pelo primeiro diodo, segundo diodo, terceiro diodo, de forma normal, como sempre passaria, ela vai tender a passar
com muito mais quantidade no caminho de menor resistência. Então, uma vez que essa chave aqui, esse diodo, por exemplo, do meio, entra em curto, na associação em paralelo, quando você estuda a associação em paralelo de resistências, né? O que acontece aqui, ó, rapidinho, ó. Quando você tem 3 resistores em paralelo, olha que louco aqui, ó. Isso que é importante você aprender sobre a associação de componentes eletrônicos, inclusive começa com a associação de resistores, né, gente? Ó. Quando você estuda associação em paralelo, gente, o que acontece? Se você tem um resistor aqui de 10 ohms, um de 50 ohms e um de 100 ohms, qual que é a resistência equivalente aqui, ó, entre esses 3 resistores? O R1, R2 e R3. Qual que é o valor equivalente dessas resistências aqui? A única coisa que a gente tem que saber é que na associação em paralelo, o valor da resistência equivalente é menor do que o menor valor do componente na associação. Então, se você tem 3 componentes associados em paralelo e o menor valor ômico de um deles é 10, o valor da resistência equivalente vai dar menor do que 10. Se você tem 3 resistores em paralelo, você tem um de 100, 200 e 300. Qual que é o menor valor do resistor que está associado ali? 100. Então, vai ter que dar menor do que 100 o valor da resistência equivalente do paralelo. Porque a resistência equivalente sempre dá menor do que o menor valor inserido lá na associação. Menor valor de resistência inserido na associação. Quando o componente entra em curto, por exemplo, você tem 3 diodos aqui, eles têm a sua resistência, certo? Se um deles entrar em curto, se um deles entrar em fuga, se ele queimar, ele vai apresentar o quê? Uma baixa, um BR aqui, ó, uma baixa resistência. Se ele entrar em curto, vai dar o quê? 0 ohms. E aí, se você medir, então, aqui no primeiro diodo, mede no primeiro aqui. Quando você mede aqui, ó, aqui e aqui, o que vai acontecer? Você não está medindo, não está testando um diodo, você está medindo o valor o quê? Da associação de diodos, da associação em paralelo de diodos. Do mesmo jeito que quando você pega um multímetro, ó, põe uma ponta aqui, ó, e põe outra ponta aqui, o que vai acontecer? Você não está medindo a resistência desse diodo, desse resistor, desse. Você está medindo o valor da associação em paralelo de resistores, certo? E então, automaticamente, se um diodo entra em curto, se entrar em 0 ohms, 0 ohms é menor do que é uma menor resistência do que qualquer outro dos 2 diodos, não é verdade? E no paralelo, o valor da resistência equivalente tem que dar menor do que o menor valor da associação de resistores ou associação de diodos aí no caso. Então, tem como dar menor do que 0? Não. Então, por isso que se você medir daqui até aqui, vai dar 0 tanto para esse diodo, tanto para esse, quanto para esse. Você está medindo a resistência da associação, tá? Ah, professor, mas deu 20 ohms, então quer dizer que o diodo não está realmente em curto, ele está em fuga, tá? Curto-circuito é uma queima completa do componente. Uma fuga é uma queima parcial do componente. Para virar curto, passou pela fuga, tá, gente? Lembra sempre disso, tá bom? Beleza? Bom, legal. Então, o que você tem que fazer, gente? Legal? Se você já está curtindo essa aula, anota aqui no campo de comentários aula top. Vamos que vamos para cima. E não esquece de baixar seu e-book gratuitamente. O link também está na descrição do vídeo, tá? Vamos lá, ó. Então, você tem aqui os 3 diodos. O que você tem que fazer? Exatamente o que o Leandro falou aqui. Leandro, parabéns aí pela sua análise, viu, meu querido? Que massa, cara. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo carinho, viu? Vamos para cima. E o Jacimar falou que a aula tá top. Obrigado, Jacimar. Vamos para cima. Tamo junto, tá? Boa tarde, ó. Então, gente, quando você levanta os 3 terminais dos 3 diodos, tá? Beleza? No caso aqui foram levantados todos os catodos dos diodos. Foram levantados todos os catodos dos diodos. Os terminais negativos dos diodos. Quando você faz isso, o que você vai fazer aqui na verdade, ó? Presta muita atenção, ó. Legal? É como se você tivesse pego aqui, ó. Ó. Tirado essa ligação. Tirado essa ligação e tirado essa ligação aqui, ó. Quando você fez isso aqui, quando você tirou essas 3 ligações aqui, o que vai acontecer?
Esse diodo está em paralelo com esse? Não. Esse que está em paralelo com esse? Não. Você levantou os terminais. Agora, se você testar esse diodo, o A, o B e o C, aquele que realmente estiver queimado, por você estar testando isoladamente, é o que vai ser exibido lá no multímetro de forma show de bola. Olha só que dica top de linha, meus queridos. Vamos que vamos. Vamos para cima, tá? Vamos lá, ó. E aí, então, quando você analisa agora o teste dos diodos aqui, gente, olha lá que massa. Testou o primeiro, não bipou. Testou o segundo meio, bipou de forma show de bola. Testou o terceiro, não bipou. Qual é o diodo que está queimado então, gente? Qual é o real defeito da sua placa eletrônica? Qual é o real componente em curto ou em fuga? É o diodo de cima, de baixo ou do meio? A resposta que é o diodo do meio. Então, o que você tem que fazer? Só substituir o diodo do meio. Então, cuidado, muito cuidado com você acreditar que todos os componentes eletrônicos da placa eletrônica vão estar em curto, vão estar com defeito. Não é bem por aí. Do mesmo jeito, tá? E eu vou até mostrar aqui para vocês a plataforma do curso de Eletrônica Fácil, tá? Dentro do curso de Eletrônica Fácil, gente, para os nossos alunos, existe o quê? Um bônus muito top, um bônus muito massa, que é o método Kelvin 4 pontas. Anota aqui para mim no campo de comentários. Você conhece já o método Kelvin 4 pontas? Anota aqui para mim no campo de comentários para eu saber. Se você já conhece esse método, simplesmente show de bola. E vamos que vamos. Vamos para cima, tá? Eu estou abrindo aqui o nosso querido curso de Eletrônica Fácil para vocês. Vamos lá, ó. Vamos aqui para os meus cursos, minhas matrículas. A galera tá comentando aqui, já comenta que está achando o show de bola, o nosso querido Ercélio. Tudo bem, Ercélio? Bom demais. O Marcelão gostou da aula também. Vamos, meu querido. Vamos para cima, que juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. Vamos lá, ó. Então, deixa eu abrir aqui o curso de Eletrônica Fácil. Vamos lá. Continuar. Muito bem. O Ismael falou que aula muito top, como sempre. Obrigado pelo carinho, Ismael. Vamos para cima, tá? Professor, quando o senhor vai dar treinamento de instalações elétricas? Na verdade, Marcelo, instalações elétricas, quando a gente fala de instalações elétricas, não é o grande objetivo do canal Eletrônica Fácil, tá? Inclusive, nós temos algumas aulas de instalações elétricas dentro do canal, mas o grande objetivo nosso é ensinar eletrônica do zero rumo à faixa preta para vocês, tá? Beleza? Então, foge um pouquinho das instalações elétricas. Funciona mais para o quê? Ensinar a eletrônica das placas eletrônicas do zero rumo à faixa preta para vocês, tá? Mas anota aqui para mim qual é a sua dificuldade, que a gente pode tentar te ajudar também, tá? Vamos lá, ó. Vou mostrar aqui para vocês, gente, uma aula muito importante aqui do método Kelvin 4 pontas, tá? Ó. Olha que doideira, tá? Vou dar um play aqui, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá, vamos lá. Apresentar aqui. Olha que legal isso aqui, gente. Eu vou apresentar aqui para vocês rapidinho o método Kelvin 4 pontas, tá? O que acontece aqui, ó? Em diversas placas eletrônicas, gente, em diversas placas eletrônicas, como essa aqui que você está vendo, tá? Os componentes eletrônicos, eles são alimentados entre malhas positivas e negativas. Entre 5 volts e 0 volts, entre 12 volts e 0 volts, entre 15 volts e 0 volts, 3.3 volts, 0 volts, etc, tá? E o fato é o seguinte, que daí, quando você tem um curto-circuito numa malha de alimentação numa placa eletrônica, entre 5 e 0, 12 e 0, 15 e 0, 3.3 e 0, se você tem 10 componentes sendo alimentados entre 5 volts e 0, quando você testa o curto entre positivo e negativo em qualquer componente,
vai acontecer a mesma coisa, que aconteceu com esses diodos aqui. Porque é como se tivesse ligado todo mundo entre entrada, 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 saída, saída, saída. Então, se está todo mundo ligado entre mais 5 e todo mundo ligado entre 0 volt, entre 5 e 0, quando essa continuidade, se existe um componente em curto, que é o caso do diodo do meio aqui, nessa linha de alimentação entre 5 e 0, o curto vai ser apresentado entre todos os componentes. E aí um jeito de você achar isso aí na placa eletrônica, porque com o diodo é mais simples você levantar o componente, né? Olha lá. Então tem 3 diodos em paralelo, legal. Vou levantar os 3 terminais. Tá fácil de você dessoldar, levantar e testar. Só que quando você pega uma placa eletrônica que tem componentes PTH, tem componentes SMD, não faz sentido você, entre uma malha positiva e negativa, de uma porrada de componentes, você pegar e dessoldar todos, tentar levantar todos. Isso aí vai dar muito trabalho, né? Tem placas eletrônicas que tem 20 CIs entre uma malha positiva e negativa. Como é que você vai levantar o terminal dos 20? Para você não ter passar por esse problema, o que você pode fazer? Você pode aplicar o método Kelvin 4 pontas, tá? E aí, com o método Kelvin 4 pontas, o que você vai fazer? Você vai pegar, localizar qual que é a tensão elétrica máxima que vai estar naquela malha. Presta muita atenção. Você vai localizar qual que é a tensão máxima que vai estar naquela malha de alimentação positiva e alimentação negativa. Por exemplo, é 5 volts, você pega a sua fonte CC, vai colocar menos de 5 volts. Por exemplo, 3 volts está mais do que o suficiente. Você vai pegar esses 3 volts positivo da fonte, joga na ponta de prova positiva do multímetro. 0 volt, que é o negativo, joga na ponta preta do multímetro. E o multímetro você coloca ali na escala de milivolts de medição. Quando você for aplicando o positivo no positivo do CI, negativo no negativo, e vai repassando, o que vai acontecer? Vai apresentar o curto, não vai? Vai. A fonte vai entrar em proteção. Quando a fonte entra em proteção, ela limita a corrente que circula pelo curto. Por exemplo, ela vai limitar em 100 mA a corrente de curto, 200 mA a corrente de curto. E aí, se tem 10 CIs ali e o curto está apresentando em todos, o que vai acontecer? Mediu em um, opa, deu curto. Fonte abaixa a tensão, limita a corrente em 200 mili. Mediu em outro. O que vai acontecer? Fonte zero a tensão, limita a corrente em 200 mili. Como a corrente de curto vai ser fixa, o que vai acontecer? Quanto mais perto do curto você está no teste, menor é a resistência, porque menor é o caminho que os elétrons vão ter que circular na placa eletrônica. Se você testa diretamente no CI em curto, você testou, opa, vai sair da fonte a corrente, passa pelo CI e já vai para o negativo e já era, resolveu o problema. Caminho menor possível, menor resistência com corrente fixa gera menor tensão. Se você testa o componente que está super longe do curto, o que vai acontecer? Super longe do curto, a corrente vai ter que ir, passa por toda a placa até chegar no curto e voltar para a fonte. Automaticamente, como o caminho é maior, a resistência é maior. Se a resistência é maior, a queda de tensão é maior. Então, no método Kelvin 4 pontos, que a gente ensina para vocês no curso de eletrônica fácil para localizar curto em placa, quanto menor é o valor de tensão que exibiu no multímetro, mais perto você está de localizar o curto na placa. Então, dá uma olhada aqui nesse teste para você aprender, ó. Olha que massa, ó. Aqui nós temos 2, 4, 6 CIs, tá? Então, primeiro, o que vai ser feito? Ó, você pega o negativo, coloca no negativo do CI, positivo, positivo lá do CI. O que vai acontecer, gente? Já vai apresentar uma tensão lá no seu multímetro, ó. Olha lá quantos milivolts apresentou. 67 milivolts. Beleza, show de bola. Depois vai testar no segundo CI, entre o positivo e o negativo. E você aí, nesse momento, não pode inverter a polaridade na alimentação. Você tem que colocar positivo na alimentação positiva, negativo na alimentação negativa do seu circuito integrado. Porque senão você pode gerar uma queima acidental por estar usando o método Kelvin 4 pontas de forma errada. Olha lá, tá vendo aqui, gente? Ó, garrinha positiva mandando positivo para a tensão aqui, para a ponta de prova positiva do multímetro, negativo para a
ponta negativa. Vamos medir no segundo CI agora. Vamos lá, quanto que deu? Ó, segundo CI, positivo no positivo. Professor, como é que eu sei o positivo e o negativo do CI? Tem que baixar o datasheet e baixar o pinout do componente, tá? Então tinha dado 66, agora deu aproximadamente quanto? Ó, 69, 70 milivolts. O que aconteceu? Subiu um pouquinho, não subiu? Quer dizer que está mais perto ou mais longe do curto? Opa, ó, baixou um pouquinho, ó, 64 milivolts. Deu menor, não deu? Então quer dizer que está mais perto ou mais longe do curto? Opa, menor tensão, mais perto do curto-circuito. Então estamos chegando perto do curto-circuito. Vamos lá. Vamos seguindo. Olha aí que massa. Tensão do terceiro CI agora, hein, gente? Prestem muita atenção para vocês verem quanto é que vai dar. Olha lá, ó. Positivo no positivo, negativo no negativo, ó. 20 milivolts. Abaixou a tensão no método Kelvin 4 pontas. Está mais perto ou mais longe do curto? Mais perto do curto. Está mais perto de deixar o componente com defeito na placa eletrônica. Olha só que top. Já valeu o seu like e escreve aula top aqui no campo de comentários. Vamos lá, ó. Seguindo. Vamos lá, ó. Abaixou até mais agora. 15 milivolts. Ó. Olha lá. 15 milivolts. Vamos lá, no próximo componente, ó. No próximo CI, 40 milivolts. No quinto CI, quanto que deu? 43 milivolts. No sexto CI, 50 milivolts. Bom, a partir disso, você já acabou de aprender, então, que o CI queimado é o que deu 20 milivolts. E fim de papo. Você localizou o componente em curto-circuito pelo método 4 pontas. Simplesmente top de linha, incrível e sensacional. Não é verdade, gente? Beleza? Então, quando você tem poucos componentes, que é o caso de todos, né? Ó, poucos componentes, você localiza um curto, eles estão em paralelo, o que você pode fazer? Levanta os terminais, tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí você vai testando isoladamente lá, bonitinho. Ah, testou um curto ali, curto. Puxa, Vicky, agora não quer. Levanta, teste isolado, beleza. Mas se tiver muitos componentes, você tem que aplicar um método, tem que aplicar um passo a passo. O método Kelvin 4 pontas funciona muito bem. Fechou? E é claro, né, gente? Não esquece que é muito importante. Não esquece de baixar o seu e-book gratuito. Não esquece de baixar o seu e-book gratuito. Acessando o nosso querido site cursoseletronicafácil.com.br. cursoseletronicafácil.com.br. Baixe seu e-book gratuito e aprende eletrônica com a gente, porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. Ó, link está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado também. E-book do curso de eletrônica fácil e no de soldagem eletrônica também. E, cara, se fizer sentido você buscar a faixa preta, tem todos os cursos de eletrônica fácil. Vamos que vamos, tamo junto. Vamos pra cima. É, né, galera? Aula maravilhosa, Marcelão. Vamos que vamos, meu querido. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Para quem ficar até o final, o professor Rodolfo vai dar um presente ultra mega especial para vocês, tá? Beleza? E o curso de fonte chaveada será lançado esse ano, com a graça de Deus. Tem que ser lançado, né, Leandro? Já passou da hora. Grande professor, gostei muito do seu curso de digital e Arduino. Nunca mais esqueço como fazer um mapa de Carnot. Que top, Luiz Antônio. Fico muito feliz, meu querido. Vamos que vamos, tamo junto. Vamos para cima, Luiz Antônio. Obrigado pelo carinho. Juntos somos mais fortes sempre, tá? Então, gente, vamos fazer as nossas anotações aqui, ó. Olha lá. Vamos lá. Opa, aqui é o design. Vamos lá. Vamos fazer as nossas anotações. Olha lá que bacana. Então, será que os televisores estão queimados? Resposta. Temos que testar. E aí, se são poucos componentes em paralelo na malha de alimentação ou na associação, você poderá levantar um dos terminais do diodo para poder testar de forma isolada na PCB e então ver qual é a real maçã podre eletrônica na placa. Se
são muitos componentes, você deve usar um método de teste. Kelvin, 4 pontos. Análise térmica com spray congelante ou câmera térmica também. Também funciona, já ajuda bastante, tá? E é claro que fica um convite muito massa para você. Crava, dê um like, se inscreve no canal e clicando no link aqui da descrição do vídeo, você aproveita todas as condições de Black Week Eletrônica Fácil, onde você pode acessar todos os treinamentos e conteúdos e cursos de Eletrônica Fácil, aprendendo eletrônica do zero rumo à faixa preta, com descontos de até 56% nos treinamentos dentro dessa Black Week no combo faixa preta também. Fechou? Belezinha? Presente dado, espero que vocês possam usar de forma sensacional. E aproveita, gente, porque a hora de aprender é agora. Não deixe para depois o sonho que você pode realizar agora. E lembra sempre que é na intensidade que mora o rompimento da sua limitação. Então, bora ser intenso, bora aprender eletrônica. E eu vejo vocês no próximo vídeo, na próxima Masterclass, ao vivaça, pois juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. Vamos que vamos. Tamo junto. Vamos para onde, gente? Vamos para cima. Link aqui embaixo, descrição do vídeo, comentário fixado. Até mais!